amigos da Bíblia Sem Maquiagem, que bom ter você de volta! Até agora nós já confirmamos o que diz Pedro, na segunda carta, capítulo 3, versículo 8, que para o Senhor um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E é através do vocabulário mais detalhado que a gente vai chegando a essas conclusões. Por isso é que eu espremo bem a história, para você conseguir absorver bem o seu conteúdo. Vamos então ver o que é que nós temos para hoje? Nos versículos 8 e 17, vimos que Abraão expirou e morreu. Vai falar assim também na morte de Isaque no capítulo 35, 29. Mas e aí? Expirar não é o mesmo que morrer? Eu só sei que tem muito jeito de falar no fim da vida. Expirar, morrer, falecer, perecer. Mas a mais bonita é a que diz em Números 20, 27, quando Deus está dizendo que Arão e Moisés serão recolhidos. Isaque também vai ser recolhido no capítulo 35, 29, daqui do Gênesis. Assim, a gente não tem mais medo da morte, não é mesmo? O que será morrer em boa velhice? Acho que tem a ver com saúde, né? Gideão faleceu numa boa velhice, em Juízes 8:32, tendo 70 filhos. Moisés estava com 120 anos quando morreu e seus olhos nunca escureceram, nem perdeu ele o seu vigor, diz em Deuteronômio 34:7. Mas não foi assim com Isaque. No capítulo 27, ao envelhecer, ele vai ficar tão cego a ponto de não saber qual dos 2 filhos está falando com ele. Mas ele também vai morrer velho e farto de dias, como Abraão, seu pai. No capítulo 16, eu havia comentado sobre a diferença de idade entre Abraão e Agar. Nós já sabemos que a mulher tem um prazo para poder reproduzir. Tudo bem que recentemente uma atriz famosa engravidou na casa dos 50, mas isso foi um fenômeno. Mas ainda que na época Ketura estivesse com essa idade, ainda seria pelo menos 50 anos mais jovem que Abraão, não é? Então, o que chamamos hoje de pedofilia era outra coisa natural, tanto quanto os homens terem várias mulheres. Por isso é que tem algum grandão na política dos Estados Unidos querendo descriminalizar a pedofilia. E olha aí de onde veio a congregação da morte de Abraão. Depois se tornou até título de igreja. Talvez baseado no Êxodo 33:7, quando Moisés deu o nome de tenda da congregação ao ajuntamento do povo. Abraão foi congregado ao seu povo como Isaque será, no capítulo 35, 29, e Jacó, no capítulo 49, versículos 29, 33. Olha só quanta maneira diferente de se falar em congregação. Tudo isso só no versículo 8. Agora, nos versículos 9 e 10, voltamos a falar da sepultura, sepultar. Em Josué 24, 32... bem como enterrar. Em Deuteronômio 34:6, eles estão procurando até hoje onde foi que Deus sepultou Moisés. Observe que só Isaque e Ismael vieram sepultar Abraão. E os outros? Em 2 Crônicas 21:20, você vai ver que dá para rir com a morte de alguns. Aqui mesmo na Bíblia. Segue com a confirmação de onde Abraão foi sepultado, no campo de Macpela, e é preciso comparar desde já com o que diz Estevão no capítulo 7:16 de Atos. Eu destaquei aqui no versículo 11 algumas das coisas horríveis que estão na Bíblia depois que os personagens principais morrem. Não foi o caso de Isaque com relação à morte de Sara, no capítulo 24, 67. Só que lá eu não falei nisso. Lá ele foi feliz. Desde o capítulo 1, já falamos sobre Deus abençoar. O que deixa mais interessante aqui
é que diz que Deus abençoou Isaque depois da morte de Abraão. E para encerrar, vem o poço de Lahai-Roi. Lembra quem deu este nome ao poço? Agar, no capítulo 16, 14, naquele mesmo lugar que ela chamou o nome do Senhor, Deus da vista, quando ele veio falar com ela, no episódio da encrenca dela com Sara. Veja bem que Isaque permaneceu por ali e logo vamos ver que Ismael também. Será por isso que só estes 2 filhos vieram enterrar Abraão? Porque os outros foram enviados ao Oriente, não é assim mesmo? Bom, enfim, hoje o vocabulário era esse, viu só? Só 4 versículos, quanta coisa a gente pode tirar? De qualquer maneira, a Bíblia Sem Maquiagem volta logo para a continuação deste mesmo capítulo, com os descendentes de Ismael, dos versículos 12 ao 18. Até lá!